Oi, pessoal, aqui é a Adriana Meirelles. Estou retomando um projeto antigo que é o Bate-Papo com Ultrassonografistas. Acho que esse bate-papo é muito importante, muito interessante para a gente ter esse contato, para a gente saber como é que é a opinião dos nossos colegas. E dessa vez eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Eu perguntei para vocês, lá nas caixinhas de perguntas dos stories, que pergunta você faria para o meu convidado. E aí vocês mandaram muitas coisas interessantes, muitas coisas legais. Eu selecionei 3 perguntas que são muito frequentes. E dessa vez eu vou perguntar para 3 convidados, então vocês vão poder escutar opiniões diferentes. Eu convidei o Hudson Razeira, eu convidei o Paulo Aguilera e eu convidei a Cristiane Slicker, que são convidados aqui especiais, são ultrassonografistas renomados, são pessoas que eu admiro bastante e agradeço muito por terem aceitado o convite. Vamos escutar o que eles têm a dizer e aguardem, porque vai ter muito mais nesse mesmo modelo. Deixem o feedback se vocês gostaram, porque a gente pode perguntar coisas aí mais polêmicas, coisas mais específicas, coisas técnicas, coisas do dia a dia. Então, vai ser um bate-papo de vocês com esses convidados. Vai ser bem interessante. Eu tenho certeza que eles voltariam também para falar de mais assuntos. Então, por favor, deixem nos comentários o que vocês gostariam de saber. E vamos lá, a primeira pergunta. A primeira pergunta é uma que tem bastante recorrência, muita gente me pergunta sobre isso, então eu acho legal saber a opinião de vocês sobre isso. Indicam pós-graduação ou cursos de imersão para quem quer se aprofundar em ultrassonografia? Então tem muita gente que tem dúvidas. Eles querem iniciar na área ou eles querem se aprofundar um pouco mais e ficam na dúvida se vão para pós-graduação ou se vão para as mentorias individuais, para os cursos mais intensivos. Então eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Pós-graduação ou cursos, né? Não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso, porque eu não fiz pós-graduação, né? Minha pós-graduação foi em cirurgia, tenho residência em cirurgia, e na parte de imagem eu optei por fazer curso. Comecei na área de imagem fazendo curso de capacitação, que eu acho bem legal para começar. Curso de capacitação é aquele curso bem direcionado assim, em manejar o aparelho, em aprender as varreduras básicas. Eu acho que é um curso que estimula bastante quem está começando na área, porque é uma coisa bem prática, né? Bem focada na prática. Mas claro que não é suficiente, né? Esse curso de capacitação é um primeiro pontapé ali para a gente começar na área da ultrassonografia, mas hoje a gente tem diversos cursos aplicados de aprofundamento, então tem curso só para adenal, pâncreas, linfonodos, curso de trato gastrointestinal, curso só de avaliação linfática, curso só de rim. Então isso é bem legal porque a gente acaba que consegue conteúdo muito bom nesses cursos de aprofundamento, teóricos, né, na maioria das vezes, alguns teóricos e práticos, e que permitem a gente avançar bastante, permite a gente avançar bastante no conhecimento da ultrassonografia. Então, assim, minha dica é fazer curso, independente de pós-graduação ou não, acho que a gente sempre tem que complementar com cursos, né? Mesmo para quem está há muito tempo na área, tem muita coisa surgindo, e eu acho que vale a pena a gente sempre estar tentando se atualizar com os cursos. Eu acho que a pós-graduação não tira a necessidade da gente continuar fazendo cursos, pelo menos todo ano, a cada 2 anos, para a gente continuar se aprofundando. Para quem está começando na área, acho que a ideia é realmente o curso de capacitação, aquele curso prático para se jogar, aprender a mexer no aparelho e a partir daí começar a fazer os exames e ir tirando as dúvidas em cursos mais gerais e também em mentorias, né? Que as mentorias têm algum mentor do lado, uma pessoa que pode tirar as dúvidas da rotina, dos casos de rotina, também acelera bastante essa fase de conhecimento para quem está começando na área. Essa é a minha opinião. Bom, respondendo aí a pergunta, né, eu acredito que não existe um único caminho para a gente ter uma formação em ultrassonografia. No meu caso, eu fiz alguns cursos intensivos e comecei a trabalhar na área, eu já trabalhava como clínico geral e, na verdade, eu inseri a ultrassonografia dentro da clínica, né? E aí, com o tempo, fui me apaixonando cada vez mais pelo ultrassom, fui estudando, fazendo novos cursos, me aprimorando. E num dado momento eu decidi que estava na hora, né, e que eu realmente queria seguir a carreira de ultrassonografia.
Então eu parei com a clínica geral e aí só nesse momento que eu fui fazer uma pós-graduação mesmo, e para mim foi uma reciclagem, uma atualização, né? Mas existem muitos outros caminhos, com residência e tudo mais. O que eu não acho legal é ir direto para pós-graduação sem ter nenhuma base, sem ter nenhuma experiência prévia com algum curso mais curto, só para a pessoa ter certeza que é isso que quer antes de ir para uma pós. Olá, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, os seguidores da Adriana. Então, eu queria muito agradecer essa oportunidade. Bom, entre a pós-graduação e os cursos, né, a gente tem esse dilema aí que eu acho que é a pergunta de $1 milhão, sabe? É a pergunta que todo mundo quer saber, a pergunta que meus alunos me perguntam também diariamente, né? E que talvez não tenha uma resposta única. Eu acho que a gente precisa olhar para aquele aluno como um indivíduo e ver qual seria a melhor forma para ele aprender naquele momento. Se for depender de mim, né, se eu for falar para você a minha opinião para eu aprender, né, então vamos pensar em mim. Eu prefiro aprender de uma forma mais personalizada, sabe? Eu sei que na pós-graduação são vários alunos. Então, às vezes, né, essa pós-graduação não vai conseguir dar a atenção necessária para aquele aluno individualmente. E talvez seja esse o maior motivo de terem tantos cursos por aí, né? Porque nos cursos a gente dá uma atenção personalizada para o aluno. A gente tem turmas reduzidas, enfim, tem tudo isso. Então, eu acredito que para quem está iniciando lá do zero, né, talvez o curso ele seja aquele momento para você entender se você gosta daquilo mesmo ou não, se você vai conseguir fazer as imagens ou não, se você está entendendo como funciona ou não. E depois de um tempo fazendo cursos, daí você parte aí para uma pós-graduação para aprender, talvez, para ter um título, enfim, né, para aprender outros caminhos da ultrassonografia. Mas eu acho que para começar, o básico mesmo, no meu caso, né, do jeito que eu gosto de aprender as coisas, eu faria dessa forma. A segunda pergunta é: não visibilizar alguma estrutura no ultrassom abdominal é considerado um erro? E aí eu deixo aqui então para aumentar ainda mais a nossa discussão. Essa pessoa que não está conseguindo encontrar essa estrutura, ela não está encontrando nunca ou ela não encontrou em um exame específico? E eu quero saber então a sua opinião sobre isso. O que fazer, o que significa para você quando você recebe um relatório e não está vendo aquela estrutura ali, e isso acontece com uma certa recorrência, ou se isso aconteceu uma vez só. O que significa isso? É um erro? Claro que não, né? Acho que quem é acostumado a ver a gente no Instagram pensa que é sempre fácil assim, né? Que nem tá aqui no vídeo, achar uma adrenal direita. Não, não é assim. A vida real não é essa. O exame de ultrassonografia ele tem limitações óbvias, né? A questão é ver isso, se a limitação é uma limitação do exame ou se é uma limitação do ultrassonografista, né? Se é uma limitação do ultrassonografista, aí sim, é um erro, tem que procurar se aprofundar, fazer cursos específicos, de treinar diversas técnicas de varredura para conseguir identificar aquela estrutura na maioria dos exames, né? Tem que saber fazer a varredura daquela estrutura. Então, todas as estruturas do abdômen têm que ser conhecidas e têm que ser varridas. Mas nem sempre é possível, né? Pelas condições do exame, muitas vezes a gente deixa de avaliar alguma estrutura, às vezes nem é importante avaliar essa estrutura, né? Um exemplo, um paciente com piometra, aquele útero enorme, com o abdômen super dolorido, eu não vou ficar apertando o abdômen para procurar uma adrenal direita. Não faz sentido, né? É pelo bem do paciente. Então a gente acaba deixando de avaliar algumas estruturas a depender do motivo do exame, a depender até de outras alterações, né? Eu faço isso pensando realmente no bem do paciente. E tem aquela questão, às vezes o paciente não está em jejum adequado, às vezes o paciente está mais agitado, precisa de uma sedação. Então, muitas vezes a gente vai precisar mesmo de uma reavaliação, ou muitas vezes realmente não é possível, é uma limitação do exame. Tem paciente que a gente não vai conseguir avaliar, né, aquela estrutura. Então, falando de novo da adrenal direita, às vezes a gente tem aquele paciente grande, de tórax profundo, gordo, com abdômen tenso, mesmo sedado, a gente apertando muito a mão, a gente não consegue chegar para fazer uma boa varredura da adrenal. Faz o quê? Tomografia e ressonância,
né? É uma limitação do exame, é uma limitação do paciente e do exame. Se a gente não consegue fazer, a gente parte para técnicas mais avançadas de imagem que vão conseguir fazer a avaliação dessa estrutura. O ultrassom não é obrigado a ver tudo também sempre não, tá? Então, às vezes, a gente precisa abrir mão, lançar mão aí de outros exames, de outras técnicas, para conseguir fazer a varredura. Então, não se sintam pressionados a identificar todas as estruturas em todos os exames. Eu acho que até tentar avaliar todas as estruturas, todos os exames, pode ser considerado um erro, como eu falei num caso desse. O paciente está com dor, está com aquela pancreatite, né, que o paciente reclama só da gente encostar o transdutor, você vai ficar lá apertando, procurando para avaliar uma coisa que não vai ter importância no diagnóstico, não vai fazer bem nenhum para o paciente, não vai alterar a conduta clínica, deixa quieto. Isso vai ser avaliado em outro momento, depois que tiver controlado a dor, depois que tiver resolvido aquele quadro, aí reavalia, faz um novo exame com o paciente estabilizado, sem sentir dor, para avaliar. Mas, por favor, não façam isso. Ficar causando dor no paciente sem necessidade, por preciosismo, para identificar todas as estruturas. Beleza? Bom, a segunda pergunta, né, com relação a não encontrar alguma estrutura, não visibilizar alguma estrutura durante o exame. Olha, eu falo que a gente precisa sempre tentar várias vezes, fazer várias manobras, até desistir de um órgão, de uma estrutura no exame e falar, não deu para ver realmente, tá? O que acontece na minha rotina? Às vezes vem um animal que eu tenho uma certa limitação por sobreposição de gás, então eu não consigo avaliar uma adrenal, né, adequadamente, eu consigo ver só uma parte dela, ou nem consigo chegar nela. Isso acontece com uma certa frequência, principalmente a adrenal direita, que é mais cranial, e tem a sobreposição ali de cólon ascendente, mas a gente também pode ter outras situações aí, né? E eu acho que faz parte do exame ultrassonográfico entender as limitações, saber que nem tudo são flores e que, sim, muitas vezes a gente não vai conseguir avaliar 100% uma estrutura e faz parte. Eu acho que uma das coisas mais difíceis na ultrassonografia é realmente apontar o erro de alguém. Porque a gente precisa entender que existe aquela frase muito conhecida por todo ultrassonografista, que é no momento do exame. Claro que se essa falta de conseguir ver é algo recorrente, talvez exista aí um erro de técnica. Talvez exista alguma forma daquela pessoa que está fazendo ultrassom entender um pouco melhor, ou então chegar naquele órgão de uma forma melhor, tentar aprender outro acesso para chegar ali. Então, talvez um pouco seja a falta de técnica, né? Mas a gente não pode deixar de pensar na condição que existe do paciente, do tutor, da sala, da agitação, e lógico, a sua técnica conta um pouco, mas eu acho que existem outros fatores também. Não estou querendo passar pano aqui, tá? Porque eu acho que para você ser bom, você tem que ser bom de técnica. Mas, às vezes, não ver uma adrenal, às vezes não ver uma junção ali ileocólica e ileocecocólica não seja um erro. Talvez seja só porque naquele momento a gente não consegue ver. A última pergunta de hoje vai juntar algumas perguntas que mais pessoas fizeram. Uma delas perguntou se você entrega um pré-laudo após o seu exame. E aí vem essa questão de muita gente que faz volante, acaba entregando um pré-laudo para depois conseguir entregar um laudo mais formal. O que você pensa sobre isso? Você faz isso na sua rotina? E uma outra pergunta foi sobre a impressão diagnóstica. Onde procurar os diferenciais quando eu tenho uma alteração no ultrassom abdominal? Então, como é que é isso na sua rotina? Onde é que você pesquisa ou como é que você chega à sua lista de impressões diagnósticas? Pré-laudo, sim, eu faço, tá? Na minha realidade aqui, eu acho que isso ajuda bastante. Às vezes eu faço serviço volante, na maioria das vezes eu fico aqui no meu ponto fixo. E quando eu recebo esses pacientes, muitas vezes o paciente vem para cá e já vai direto para o veterinário. Estou numa cidade pequena, né? Então muitas vezes o pessoal vem fazer o exame e volta já para o veterinário que solicitou o exame. Então, às vezes não dá tempo, na rotina de eu fazer um laudo rapidinho e digitar o laudo e já enviar. Eu já prefiro enviar um áudio ou uma mensagem para o veterinário. Aqui na minha cidade eu tenho contato de todos os veterinários, tenho o WhatsApp de todos eles. Então, eu prefiro já enviar pelo WhatsApp uma mensagem falando dos principais achados para poder seguir a conduta clínica antes de receber o laudo
todo digitado com as imagens, tudo bonitinho, tá? E isso até dá um feedback, eu acho que isso mantém um contato entre o ultrassonografista e o clínico, né? Me permite conversar com o clínico, às vezes perguntar, tirar alguma dúvida, perguntar se tem algum outro exame complementar que já foi feito, né? Que pode me ajudar na interpretação diagnóstica no final. E aí vem a segunda pergunta, a segunda parte, que é a interpretação diagnóstica, que é a cereja do bolo, né? A parte mais difícil da ultrassonografia é a impressão diagnóstica. Eu acho que todo mundo que começa na área tem essa dificuldade de como fazer a impressão diagnóstica, como obter essa impressão diagnóstica, porque realmente isso é muito difícil, tá? A impressão diagnóstica, ela depende, claro, do conhecimento da ultrassonografia, da parte de ultrassonografia, mas principalmente da parte de conhecimento clínico, tá? Então não tem como ser um bom ultrassonografista sem ser um bom clínico. A gente tem que saber muito de clínica médica para a gente conseguir montar uma boa interpretação diagnóstica, para a gente poder fazer uma boa interpretação diagnóstica e ajudar, né? E aí é em livros de clínica mesmo, livros de clínica, livros de fisiologia, livros de anatomia, é juntar tudo. Se a gente pega aí livros de clínica, né, falando principalmente, a gente vai pegar uma doença qualquer, digamos, um hipotireoidismo, né? No livro começa lá a descrição do que é a doença, quais são os achados clínicos dessa doença, quais são os sintomas, qual é a queixa, geralmente como o cliente chega para a clínica, né? Depois vai para os exames laboratoriais, quais são os achados laboratoriais do paciente com hipotireoidismo, e aí depois vem a parte de diagnóstico por imagem, quais são os achados de diagnóstico por imagem que a gente encontra no paciente com hipotireoidismo. Então, geralmente é esse esquema que a gente tem nos livros, né? O que é a doença, como que ela chega para a gente, qual é a queixa, quais são os principais sintomas, quais são os achados do exame físico, quais são os achados do exame laboratorial e quais são os achados dos exames de imagem e, no final, o tratamento, né? A gente pega só a parte final, só do exame de imagem. Isso é o que a gente tem nos nossos livros de ultrassonografia. É só quais são os achados do exame de imagem. Para a gente tirar o que tem nos exames de imagem e a gente chegar até o diagnóstico, ou seja, o hipotireoidismo, a gente precisa conhecer todo esse trajeto, toda essa escala de conhecimento. Então a gente precisa juntar todas essas informações para a gente conseguir montar a nossa impressão diagnóstica. Então acho que por isso que é muito difícil, né, para o ultrassonografista que está começando a montar uma impressão diagnóstica, porque ele acha que só a parte de diagnóstico por imagem, só o que a gente tem de achados ultrassonográficos, a gente vai conseguir montar a impressão. E não. A nossa impressão diagnóstica tem que ser baseada nos achados de imagem, juntando com tudo o que tem para trás, né? Então, todos os achados dos outros exames laboratoriais, da apresentação do paciente, da queixa, é um conjunto de fatores que permite a gente elaborar uma impressão diagnóstica. E por isso que é muito importante os clínicos passarem esses dados para a gente, né? Para a gente poder ter uma interpretação diagnóstica de fato ali, real, para aquele paciente, uma coisa que seja mais assertiva possível para cada paciente, tá certo? Então, impressão diagnóstica é sempre uma luta, porque demanda muito conhecimento de clínica médica. Então, quem quer ser ultrassonografista tem que estudar muito de clínica médica. Bom, e com relação à terceira pergunta, eu não realizo um pré-laudo, não. Hoje eu trabalho fixo, mas mesmo quando eu fazia volante, eu falava com o clínico, olha, eu vi tal e tal alteração. Só que mesmo quando eu fazia volante, eu entregava o laudo na hora também, né? Até hoje eu lembro disso e falo, meu Deus do céu, acho que se eu fosse voltar a fazer volante, não faria da mesma forma. Porque eu levava uma mala com notebook, impressora, então eu imprimia o laudo, entregava lá na hora. Mas isso dava bastante trabalho. Eu acho que é válido você adiantar uma informação que seja urgente, tipo, olha, tem um feto morto, ou olha, eu vi um sinal ali, né, uma piometra, pode ser que esteja rompido, uma piometra muito grande, enfim, alguma coisa para dar um start no clínico, para ele ficar atento, ficar alerta ali com o que ele vai precisar abordar. Mas eu tenho o hábito de fazer o meu laudo na hora, então eu faço o exame e faço o laudo, faço o exame e faço o laudo. E hoje tudo entregue via WhatsApp. E para finalizar, sobre essa dúvida da impressão diagnóstica, o que acontece? Muitas vezes no ultrassom você tem uma imagem que pode estar relacionada com várias alterações diferentes. Então, em alguns diagnósticos, a ultrassonografia converge, né? Então um cálculo na bexiga.
Pronto, é uma pedra ali na bexiga. Você está vendo ali, é uma urolitíase, pronto. Agora, você vê uma alteração de textura, de ecogenicidade do fígado, que gera toda uma margem ali de interpretação e de correlação, né, com várias situações. E aí, vai muito da parte do conhecimento geral que a pessoa tem, da clínica médica, da fisiologia, da patologia, né? Então, não tem um lugar específico, não tem um livro mágico que você vai achar todas as possíveis impressões diagnósticas ali mastigadinhas. A gente precisa conhecer muito do universo da clínica. E é o que eu sempre falo. Para ser um bom ultrassonografista, antes de mais nada, precisa ser um bom clínico. Então, sobre o pré-laudo é algo que eu não tenho costume de fazer. Mesmo na minha visão ali, quando eu era volante, né, eu não me adaptei, eu tentei fazer algumas vezes, mas não me adaptava, porque simplesmente eu acho que a pessoa já não lê, né, o seu relatório. Daí você faz um pré-laudo, ela não vai ler mesmo o relatório. Hoje em dia eu acho que existe uma baita de uma falta de comunicação, né, porque os ultrassonografistas cada vez mais se sentem obrigados a escrever impressões diagnósticas gigantes. E se falta uma impressão diagnóstica, pode ser que seja aquela que era daquele paciente. Então, eu não gosto de colocar impressão diagnóstica, eu sou um pouco contra. E, lógico, se aquela doença, ou então se aquilo realmente é aquilo, a gente precisa colocar. Então, quais são os casos que eu coloco? Quando eu sempre brinco, isso eu falo para meus alunos, que quando eu posso afirmar com certeza absoluta, a certeza absoluta que eu posso cortar minhas duas mãos, que aquilo é. Por exemplo, um útero aumentado de volume corpo e cornos, medido até tanto com conteúdo. Aquilo pode ser uma piometria, um hemómetro, aquilo eu tenho certeza que é. Agora, quando a gente começa a pegar aqueles fígados aumentados, que tem nódulos, que não sei o quê, e a gente não sabe o que é exatamente, eu não gosto de colocar, né, exatamente o que é, ou então quais todas as opções daquela lista de impressão diagnóstica, tá? Eu prefiro descrever isso, sugerir um controle, ou pensar em algo que é além do que eu posso estar pensando, entendeu? Então eu tenho um pouco de medo, inclusive, de colocar alguma coisa e fazer que o clínico não pense em outras coisas. Basicamente é isso. Onde encontrar listas, né, de impressão diagnóstica é clínica, gente. Antes de saber ultrassom, você tem que ser um bom clínico, porque quando o paciente chegar aqui para você, você conseguir entender um pouco dele, falar um pouco, fazer uma anamnese ultrassonográfica e entender realmente o que tem aquele paciente. Assim você vai conseguir direcionar bem. Agora, só ficar colocando, baço aumentado, esplenomegalia. É óbvio, baço aumentado é esplenomegalia, a mesma coisa, né? Mesma coisa, pâncreas aumentado, vai colocar pancreatopatia. Gente, o clínico ele tem que saber ler que você colocou que aquilo está aumentado, que aquilo pode ser alguma coisa, mas ele tem que também fazer o raciocínio dele, sabe? Então, não sei se eu consegui explicar bem o meu ponto de vista, mas é assim que eu penso. Acho que a impressão diagnóstica ela tem que ser enxuta, ela tem que ser assertiva, né? E geralmente eu coloco só na frente do órgão mesmo. Mas apesar de não ter um pré-laudo, né? De não fazer um pré-laudo e de não colocar uma impressão diagnóstica tão rebuscada no meu laudo, eu ligo para todos os meus veterinários que mandam para mim. Ai, Cristiane, mas minha rotina é insana, né? Então você seleciona os casos que são os mais difíceis, os mais complicados, para você sentar com o clínico e conversar com ele. Isso vai fazer ele entender o seu mundo, né? Você vai conseguir ter essa troca com ele, de falar, olha, até ali eu consigo ir, até aqui eu não consigo, que eu consegui ver isso, vamos ver junto o que está acontecendo com o seu paciente. Isso demonstra um carinho, um respeito com o paciente e com ele também que pediu o exame. Então, eu faço dessa forma, gosto muito. Geralmente mando um áudio se ele não consegue atender na hora, mas é assim que eu faço na minha rotina. Para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Hudson, ao Paulo e à Cris por terem respondido essas dúvidas de vocês. Eu percebi uma ressonância bem interessante entre as respostas, o que foi bem legal, porque dá para ver que tem bastante gente alinhada na maneira de pensar. Eu queria ter respondido também, mas eu queria ter respondido antes de ver as respostas deles e eu acabei vendo antes, então eu preferi não falar de novo, até porque concordo muito com tudo que eles falaram. Então, nas próximas, que a gente vai entrar em assuntos diferentes, eu prometo responder também antes de saber a resposta dos convidados. Obrigada por ter escutado até aqui e até o próximo vídeo.